O yoga está muito atrelado à sua saúde. E não só a sua saúde física, com as posturas e os asanas. O yoga também é alimentação, o yoga também é comportamento. Então, hoje, você vai saber um pouquinho mais sobre toda essa estrutura e toda essa vida do yoga. Mas antes, para a gente poder começar o nosso programa, vamos dar um salve especial para os nossos patrocinadores. E ele, né, claro que está sempre aqui com a gente, a Empire Assessoria de Marketing. Então, se hoje você tem uma empresa e quer que essa empresa seja diferenciada no mercado, acesse esse QR Code e entre em contato com a gente. Agora, vamos lá, acessa todos os nossos canais da Somos. Você também pode ter um programa com a Somos. Então, entre em contato com a gente, que a gente consegue trazer você aqui para conversar com a gente também. E hoje o Atma está diferente. O Atma hoje está mais bonito porque ele está em dupla. Hoje eu recebo esse casal, Pietro, Tainá. Gratidão pelo sim de vocês, gratidão por estarem aqui. Prazer estar aqui com você também. Ótimo. E, gente, a Tainá e o Piotr, eles fazem um trabalho muito legal. Eles têm um sítio, né? Que esse sítio, ele foi aberto para as pessoas sentirem um pouquinho mais da natureza, sentirem mais um contato externo e interno, não é mesmo? E eu queria saber um pouquinho de vocês, como que nasceu Ma... Sítio Mauna. Mauna. Eu ia Isso, falar Mauna. exatamente. Todo mundo Todo mundo confunde. confunde, né? Sim, sim. Sim, Mas Mauna, na verdade, é uma palavra em sânscrito, né, que a sim. gente escolheu para trazer toda essa nossa proposta, que é a proposta do silêncio, né? Trabalhar com o silêncio, porque a tradução de Mauna é silêncio. Silêncio. Exatamente. Muito bem. E como surgiu o sítio? Como surgiu o yoga, né, primeiramente, na vida de vocês? Bom, o yoga, ele foi um processo, né? Um processo de uma dança pela vida toda, né? Tainá passou por muitos momentos, a gente depois conversou, né? E nós começamos a conhecer um pouco mais o yoga, começamos a nos aprofundar no yoga e decidimos fazer uma formação para nós mesmos. Mas aí foi indo e o yoga, ele pega a gente, né? Ele chama, né? Exatamente. E daí a gente decidiu passar mais para as pessoas o que é o yoga, né? Depois de muitos retiros que fizemos, até um retiro de silêncio, que foi um ponto muito importante na nossa vida. E é por isso que a gente traz o silêncio, que é tão necessário para a sociedade hoje em dia, né? O barulho é tão grande fora que a gente não consegue se escutar. E a Exatamente. gente às vezes escolhe o barulho, né? A gente tá com um lugar em silêncio e a gente coloca um fone, coloca barulho para às vezes não olhar para dentro. Então a gente traz essa proposta de silenciar a mente, silenciar o exterior e você tem que se enfrentar. É verdade. Sabe, um hábito que eu tinha era de acordar cedo e correr na praia, na areia da praia mesmo, descalço, de manhã. E quando eu comecei a fazer isso, eu colocava fone de ouvido e Hum. colocava uma música para correr. Um dia esse fone ele acabou a bateria no meio do percurso, né? E daí eu voltei correndo na praia ouvindo o barulho do mar. Hum. E foi tão melhor. Hum. E ali eu me perguntei, Bem eu falei, isso. gente, mas por que eu colocava barulho Hum. onde não precisava, Ah, sabe? Contemplar o barulho da natureza, o barulho do mar, foi muito, muito mais energizante do que qualquer música para me fazer correr. Sim, os sons da natureza por si só, eles são relaxantes, né? Então você está na natureza ali com tudo isso à tua disposição, justamente para relaxar e tá colocando uma música externa. Não tem muito Não tem sentido, muito né? sentido, verdade. E eu queria saber o seguinte: o yoga nasceu primeiro do que o casal ou o casal nasceu primeiro que o yoga? Como é que foi esse encontro de vocês? Como é que foi essa história? Legal. O casal nasceu primeiro. Ah, que O legal. casal nasceu primeiro, nós nos conhecemos na faculdade de gastronomia, Hum, né, em São Paulo. Ele é paulistano, eu sou do Rio Grande do Sul, gaúcha. E fui para São Paulo para estudar. E aí na faculdade a gente se conheceu. E a partir daí a gente começou a trabalhar junto desde então, com vários projetos, né, em comum. E conhecemos o yoga juntos.
Depois de muito tempo de casado, né? Acho que uns 10 anos de casados, a gente foi para esse retiro de silêncio. Conhecemos o yoga, ele realmente... Esse retiro mexeu muito com a gente, né? E aí transformou várias coisas e a gente decidiu entrar no mundo do yoga mesmo, mais a fundo, né? Nessa parte de gastronomia, você já ia para essa área de Ayurveda ou ela foi depois do retiro de silêncio que você decidiu trazer essa gastronomia um pouco mais medicinal, digamos assim, né? Legal a pergunta. A cozinha está na minha vida desde muito pequena, né? Então eu sempre fui muito apaixonada pela cozinha, por isso que eu fui para gastronomia e sempre gostei muito dessa cozinha natural, né? Eu sempre soube que o alimento tinha esse poder de curar a gente, né? Sempre gostei muito de plantas medicinais, de óleos essenciais. Então, isso sempre esteve ali na minha vida, mas a nossa cultura ocidental é muito diferente, né, dos costumes orientais. Então, quando o yoga entrou, automaticamente o Ayurveda vem junto, né? E aí eu comecei a estudar e comecei a me encantar e falei, pronto, era isso que estava faltando. Porque depois da gastronomia eu sempre quis fazer nutrição. E fui postergando, e hoje eu percebo que foi muito melhor para mim ter conhecido o Ayurveda antes da nutrição, né? Tem feito a formação em Ayurveda antes da nutrição, para ter essa base. Sem o olhar, né? Exatamente, sem nenhum preconceito. Porque eu percebo que as minhas colegas que estudaram nutrição, elas ficam com esse preconceito. Ah, mas não foi isso que eu aprendi na faculdade. Então foi muito importante para mim, eu agradeço ter feito a Ayurveda antes, hoje eu estudo nutrição, foi essencial, assim. E para o pessoal que está em casa, que não conhece nada de Ayurveda, assim, o que você poderia dizer com relação às diferenças, né, de uma alimentação tradicional brasileira para uma alimentação um pouco mais consciente, digamos assim? Ah, é tanta coisa, né? Porque a gente acha aqui que no Ocidente é muito comum você achar que peito de frango, salada é uma refeição saudável. E não é para todo mundo, né? A gente acha que comer frutas, uma grande salada de fruta com ovos no café da manhã também é uma refeição super saudável, né? E no Ayurveda a gente percebe que cada corpo é um corpo, cada desequilíbrio é diferente, então a gente não pode tratar como na nutrição são tratadas as tabelas para todo mundo, né? Copia e cola. Um nutricionista, uma nutricionista que não tem muito conhecimento nessas medicinas ancestrais, como o Ayurveda ou a medicina tradicional chinesa, fica só nisso, né? Não respeita a pessoa como única. Indivíduo, né? Exatamente. E o Ayurveda vê isso. Então a gente estuda o desequilíbrio e percebe que alimento faz bem para você e que alimento não faz. Não necessariamente o alimento que faz bem para mim vai fazer bem para você, né? Mesmo que ele seja saudável. Tem pessoas que eu atendo que têm alergia à banana, por exemplo. E banana é um alimento, né, muito saudável, muito incrível, cheio de nutrientes. Mas a pessoa tem essa incompatibilidade, né? Então, ver isso, que nem tudo que é saudável é para você. Sim. E nada, uma frase muito legal que a gente fala no Ayurveda é que nada é bom o tempo todo para todo mundo. Então, faz muito sentido. Muito legal. Faz muito sentido. E é correto afirmar que a Ayurveda é uma alimentação vegetariana? Não, ainda não é correto. Muita gente confunde, né? Acha que o Ayurveda é vegetariano, é vegano, mas nos clássicos nós temos tratamentos com carnes, né? Carnes de vários tipos, carnes de caça, carne de frango, diversas carnes, né? Inclusive quando a pessoa está muito enfraquecida, tem uma doença muito debilitante, a carne ela faz isso, de trazer força para o organismo, né? De recuperar a gente, deixar a gente mais forte. Mas ao mesmo tempo, a carne, ela por ser muito poderosa, muito nutritiva, pode gerar outros desequilíbrios. Então, uma pessoa que está com excesso de nutrição pode ter um problema consumindo muita carne. Né? Por exemplo, a formação de tumores, de cistos. Então, é indicado para certos casos, mas não é indicado todo dia, como a maioria das pessoas consome, né? No café da manhã, almoço e jantar. Sim. Aí você tem um problema, com certeza.
Eu te pergunto isso porque quando a gente vai fazer uma formação de yoga, né, para vocês também que estão lá, a gente começa a se perguntar sobre comer carne, né, sim ou não, cortar carne. Eu acredito que muitos dos professores, né, das pessoas praticantes mesmo de yoga, acabam por optar em não comer carne ou reduzir isso, sabe? Eu acho que a redução talvez seja um bom ponto a ser começar. Em um grande momento eu me questionei isso, mas eu me questionava muito mais por relação ao que o meu corpo respondia quando eu comia carne e quando eu não comia, sabe? Eu tive acessos a ter restaurantes vegetarianos próximos, né? Onde eu poderia optar em comer carne ou não comer carne. E daí eu consegui fazer, tipo, ficar semanas, né? Comendo nesses restaurantes sem comer carne e eu notei o meu corpo muito diferente. Sabe? Em vários aspectos. E daí é onde eu começo a me perguntar, será que vale a pena, sabe? O yoga, ele traz consciência, por isso. E ele te traz uma conexão muito diferente, não só com o seu alimento, mas com o seu redor, né? Então, as tuas relações com outras pessoas, familiares, amigos, enfim, com a caixa do supermercado. O yoga, né? Nós vivemos lá, meio que em retiro integral, sempre, né? A gente fica, nós dois, praticamente em silêncio durante o dia, a gente conversa, tem nossos momentos de conversa, mas cada um vai fazer o seu trabalho e a gente fica em silêncio. Então, as pessoas falam, não vou ficar em silêncio, é difícil, mas... Eu acho que é hábito, né? Com certeza. Eu acho que tudo na vida, assim, que a gente treina, a gente quer, eu tenho uma teoria que faça 7 dias. Aí depois de 7 dias você vai ver o benefício daquilo, sabe? Se vale a pena ou não pra você. Eu consegui fazer isso com leite, por exemplo, sabe? Era algo que eu tomava muito. E retornando a isso aí, que por exemplo, eu ia até comentar do leite, retornando a isso que eu estava falando da carne, né? A relação da redução. Redução do leite, redução da carne, redução de coisas que não te fazem bem. E, na verdade, a sua relação com o mundo, né? Como é a sua relação com o mundo. E a gente entender também que hoje em dia a maneira como esse consumo está sendo tratado, tanto de leite quanto de carne, é muito diferente de antigamente, né? A gente tem aí na indústria uma coisa muito feia acontecendo, Sim. né? É uma coisa exagerada, realmente um desrespeito com os animais muito grande, né? Isso antigamente não acontecia. Então, quando a gente lê os clássicos do Ayurveda, por exemplo, que se usa muito ghee, muito leite, né? Como medicamento mesmo, era outra coisa, né? Ninguém pegava uma vaca e deixava ela confinada absolutamente ali, a vida dela era aquilo ali. Não era, né? Era um animal solto que estava ali, que vivia com a família. Então, é isso que a gente tem que ter consciência também. Deixar esse consumo exacerbado na nossa vida, sendo ele diário, de carne, de leite, a gente está corroborando para esse maltrato animal. Sim. Então... E também, sem contar que o leite... dali, né, de um sítio onde ele é extraído e usado pelaquela família, ele é realmente o leite, né? Quando você compra esse leite que tá numa prateleira 15, 20, 30 dias, o leite não ficava um dia em cima do fogão que ele azeda, né? A gente tem que ferver, colocar na geladeira e ficar... Ele fica na prateleira 30, 40, 5 dias, sei lá quantos dias aquilo dali. É tudo menos leite que você tá tomando. É tudo menos leite. O que a gente consome ali no sítio, por exemplo, vem da nossa vizinha. A gente enxerga as vacas soltas no pasto com os bezerros, né? Ela não vende para fora, é ali, para a família dela, para o entorno. Então é outra coisa. Para a comunidade, né? Exatamente. Para a comunidade. Exatamente. Mas conta um pouco mais do sítio. Como é que foi? Como é que foi a chegada? Vocês estavam onde quando vocês decidiram assim, vamos para o Espírito Santo, lá tem uma terra maravilhosa, com um pessoal maravilhoso, porque eu amo demais esse lugar, tá? A gente também. Capixaba, a gente ficou fã dos capixabas, né? Sim. Eu digo que eu sou capixaba desde que nasci. Coisa boa. É isso. Wendel, foi uma... Eu acho que fica meio repetido mesmo, às vezes a história, né, nos trouxe aqui, né? Mas foi meio que nós fomos trazidos aqui, né? A gente morava fora do país, decidiu voltar para o Brasil. Resumindo a história, né? A gente não sabia onde a gente ia
colocar raízes, então a gente decidiu morar no carro e viajar do sul até a Amazônia e, Mentira, sério? e decidir aonde que a gente ia colocar raízes, se a gente achasse algum lugar que a gente gostasse, a gente ia ficar, ou ia só anotar na agendinha e ia continuar, vamos até a Amazônia. E a gente já estava alguns bons meses na estrada e começou a pandemia. Começou a pandemia, a gente começou a parar e como a gente morava no carro, era meio complicado, a gente precisava de uma estrutura externa, né? Sim, e não tinha. E começou a falhar essa estrutura externa e deu um pouco, né? A gente estava na rua, né? Sem nada e nós... Tudo começou a fechar, né? Os campings, Sim, as pousadas, tudo. até os postos, assim, lojas de conveniência, nem isso Tudo. eu lembro que a gente fez uma viagem e a gente precisou comer pro lado de fora, sabe? Não tinha mais um restaurante para você ir almoçar. Foi intenso, né? Foi uma... Ninguém fala muito mais, né? Parece que foi um sonho, Que não né? Que aconteceu, né? Mas e foi logo ali, tava né? Não tem muito tempo no não. norte do Rio de... Foi agora, né? E a gente estava no norte do Rio de Janeiro e conseguiu encontrar um sítio lá que o dono, né? Ofereceu, falou, vocês cuidam do meu sítio e pagam internet, luz e tal. E deu muito certo e a gente ficou e começou a gostar dessa história de sítio. A gente falou, e agora? Para onde a gente vai? O que que faz? Então essa busca começou a acelerar um pouco. Falou, não sei quanto tempo vai. Então a gente começou a fazer buscas, né? Então foi norte do Rio de Janeiro. Aí começou a zona aqui de Buenos Aires, Guarapari. Então a gente achava um sítio, algum lugar ficava e ia fazendo o recorrido para achar. Buscamos quantos? Muitos sítios. 40 e poucos. 40 e poucos sítios. E esse era o último. E a gente falou, bom, vamos olhar que a gente já marcou para olhar esse sítio. Sempre tinha alguma coisa que a gente não gostava, né? Ou casas muito grandes, ou muitas construções, pasto, tipo né? galinheiro, ou grandes, né? Como é que chama? Me fugiu o nome agora, galpões, né? Muito grandes. Aí sempre tinha alguma coisa que a gente não gostava e esse a gente disse, olha, é o último que nós vamos visitar. Se não for esse, a gente segue viagem. Vamos para outra região. A gente ia para Bahia, daí a gente ia sair do Espírito Santo e ia para Bahia. E daí a gente olhou e, enfim, foi um sentimento na hora. Um olhou pro outro e falou... É aqui. Chegou, é incrível. E iniciou esse processo também que veio vindo com muitos, enfim, aprendizados. Porque a terra, ela te ensina muito, né? É muito bonito você falar, eu moro no campo, no sítio. Ela labuta, bastante trabalho, bastante trabalho para ter, arrumado para ter, e a gente colocava a mão na massa, até hoje a gente coloca a mão na massa. E foi indo e foi levando e algo a mais chamou a gente de abrir nessa parte aí, de abrir o yoga para o mundo, né, para as pessoas, não só para nós. E nós começamos com a base do silêncio. O nome do sítio era outro, né? O nome do sítio era outro, a gente não tinha ainda nome, mas veio trazendo o silêncio e viu que o silêncio era muito importante. Os primeiros retiros não eram de silêncio integral, tinham pontos de silêncio, que a gente sabia da importância do silêncio, tinham pontos de silêncio. Até o momento que a gente falou, vamos testar um inteiro de silêncio e foi um sucesso. A gente Vocês fazem 3 dias de silêncio? É o mínimo que a gente faz. Mínimo, né? Menos do que isso, melhor não. Então é o mínimo e o máximo 10 dias. Legal. Aí é bem intenso. E aí foi uma virada de chave mesmo, né? A gente fez um de 10 dias de silêncio, foi incrível. Os resultados, assim, os depoimentos. A gente disse, não, vamos colocar o silêncio como parte principal. E aí ficaram retiros de silêncio mesmo. Hoje a gente não faz retiros que não sejam de silêncio. E daí vocês colocam a prática de yoga, tem a questão da hospedagem lá, né? Tudo. Aí tem toda a alimentação também feita, pensada. É todo o cronograma, desde que a pessoa chega até o momento que ela vai embora, ela não se preocupa com nada. A gente oferece as práticas de yoga asanas, meditações, né? Desperta de manhã bem cedinho, Delícia. som dos pássaros, do sino. E aí a alimentação também com toda baseada no Ayurveda, né? Então são 3 refeições, assim, é para a pessoa desintoxicar mesmo o organismo, né? Sem carne, sem lácteos, sem ovos,
Mas é uma alimentação incrível. Todo mundo que vai fala, nossa, eu não imaginei que podia me deixar tão saciada, tão bem. A pessoa chega de uma maneira e vai embora de outra. Fez gastronomia, né? Sim, a gente tem essa base. Sabe o que tá fazendo. E eu costumo dizer que de qualquer coisa, o grande segredo é o preparo, né? Quando você sabe preparar, porque eu acho que o grande erro das pessoas é tentar fazer, eu não gosto de, por exemplo, carne de soja, sabe? Eu não gosto. Tudo bem a pessoa não gostar, mas muitas vezes ela não gosta porque ela não sabe preparar. Ela vai preparar como se ela preparasse uma carne moída, por exemplo. E daí não vai dar certo. Exatamente. Não vai ficar Você gostoso. falou tudo, Wendel. Você falou tudo. E a pessoa, ela prova uma vez e não quer mais provar. Né? Ela coloca aquilo como uma verdade. É isso. Total. Ela leva aquilo pra ela como uma verdade e ela tá perdendo. Você tá perdendo tanta coisa gostosa. Demais. A natureza tem tanto ingrediente maravilhoso. Né? E isso faz muito sentido, porque aprendendo a preparar, você deixa qualquer coisa deliciosa. Exato. Qualquer coisa. Utilizando as especiarias. Imagina, antigamente a gente brinca, né? Que eram travadas guerras pelas especiarias, né? E hoje a gente usando sazon. Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Quando você sentir o sabor de uma páprica. Você atrapalha os temperos e como o vegetal, assim, o legume, ele pega o tempero, sabe? Ele faz a diferença na composição mesmo da alimentação. E se permitir errar, Wendel, acho que a pessoa, ela olha para a comida, ela vê uma receita, não sei, Instagram, em alguma rede social, Facebook, ela fala, eu vou fazer. Não deu certo, ela desiste. Tenta de novo. Tenta, em algum momento você vai acertar, você vai fazer, se arrisca, coloquei páprica demais, não fica bom, coloquei cominho demais, não fica bom, ou coloquei de menos, não deu sabor, tenta, vai pra segunda, vai pra terceira, em algum momento você vai, e você se encanta, você se sente uma bruxa, né, um bruxo, você fica ali encantado com essa arte, a cozinha é arte, né, a cozinha é cultura. Eu acho. Eu costumo dizer que quando eu tô cozinhando mesmo, é uma relação de amor, de afeto, sabe? Eu tô cozinhando pra minha família, eu tô nutrindo a minha família, sabe? Eu tô trazendo uma coisa mais importante para que eles possam viver, né? A alimentação. Então, eu acho que eu cozinho muito com isso, com o amor de fazer, sabe? Eu acho que aí faz toda a diferença. Com certeza. Dá certo. Com certeza. Eu sou um bom cozinheiro. É um bom cozinheiro? Que legal. Cozinheiro. E começa daí, né? A nossa digestão já começa de quando a gente tá fazendo o alimento. Porque você tá olhando, tá sentindo os aromas, tá provando, né? É uma coisa linda demais cozinhar. Não tem como a pessoa dizer, eu não gosto de cozinhar. Porque isso é essencial para a nossa saúde, né? A gente tem que saber cozinhar. Para você ter saúde, uma hora ou outra você vai ter que aprender sobre isso. Para tua família ter saúde, né? É uma coisa tão importante. É o descascar mais e abrir menos pacotes. Isso. Né? E não importa, voltando um pouco no tema do vegano, vegetariano, eu acho que assim, é consciência. Como você se alimenta, né? Qual é o seu excesso? Eu sou vegano, eu respeito os animais, mas você vai para uma empresa que não pensa bem assim. Você está dando dinheiro para essa empresa, ela não pensa assim. Então você não está sendo vegano, de certa maneira, né? Você se omite, né? Então é consciência, quer comer carne, vê a fonte dessa carne, não coma a todo momento, descasque mais, se arrisca mais, abre menos pacote, vê que as empresas realmente, as grandes empresas, elas não estão muito aí pra gente, né? Eu acredito que quando a gente se importa, né? Eu acho que o importar faz toda a diferença. Tem muita gente que não se importa, né? Não pensa mesmo. Exatamente. Tá só no automático. Em vários aspectos da vida. Exatamente. Eu acho que o yoga e o Ayurveda trazem isso, né? A gente sair do automático e se observar mais. Observar tudo. É aquela responsabilidade na respiração, é aquela responsabilidade no movimento, no que você come, em como você se relaciona com as pessoas, né? Em como você... a sua reação, né? Eu costumo dizer muito isso, porque a gente não controla o que o outro vai falar com a gente, mas a gente controla a nossa reação do que o outro fala com a gente. Então é muito isso, eu acho. Que o yoga traz muito isso pra gente, né? E uma coisa que eu fiquei encantado lá no sítio de vocês é a presença da natureza. Conta pra gente, conta um pouquinho pro pessoal lá de casa, o que eles vão encontrar chegando lá, sabe? Eu sei que tem trilha, sabe? Eu sei que tem umas coisas muito legais.
Lá no sítio a gente tem uma natureza muito abundante, muito presente, assim, né? Porque por todos os lados você encontra aquela mata bem densa, muito densa mesmo. Na frente tem um paredão de árvores incrível, uma floresta maravilhosa, nas laterais, atrás. Então é muita energia, assim, dá pra gente sentir, né? Porque a natureza ela tem essa vibração diferente, né? Sim. Quando a gente sai da cidade e vai pra lá, automaticamente passou algumas horas, você já tá naquele fluxo mais A natureza abraça, né? É aquele total, abraço aconchegante que você se sente acolhido. Voltar pra casa. total. Exato. Então é muita natureza, assim, é muito impactante, muito silêncio, porque a gente praticamente não tem vizinhos ali. Nós temos uma vizinha na frente, mais 2 vizinhos que praticamente não vêm nos finais de semana, quando vem. Então não tem música, não tem barulho, não tem nada, é muito silêncio, né? E fala mais um pouquinho, meu amor. Bom, o sítio é um pouco dessa essência, desse carinho que a gente tem pelo yoga e essa parte do silêncio, né? E o sítio traduz um pouco a gente, e a gente traduz o sítio. Até um momento engraçado, né? Você perguntar que a gente tá num momento de expansão, entre aspas, né? A gente tá começando a abraçar outros projetos fora do sítio. Mas às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu queria conhecer o sítio, né? Mas na verdade o sítio é a gente. E todo lugar que a gente tá buscando, a gente tá buscando com o maior carinho, sabe, Wendel? Para também encontrar exatamente a mesma Trazer proposta. essa paz. Mas para conseguir receber mais pessoas. Porque ano passado foi um ano muito intenso, né? As pessoas, eu quero. E a gente atende pouca gente. Porque somos só nós dois, né? O grupo geralmente de 8 pessoas 8 no pessoas. máximo. É bem exclusivo, é assim, é pouca gente. A gente trabalha alimentação, tudo, a gente faz tudo. Qual é a região do sítio? É Paraju, Domingos Ah, em Martins. Paraju. Eu Tá. sei onde fica. Tem cachoeira próximo? Como é que é lá? Não, tem um água, riacho ali tem um perto que riacho. dá pra ver na parte de baixo, mas no Uhum. sítio não tem, né? Uhum. Dá pra escutar mais Porque lá o tem vento. muita cachoeira, né? Aquela região. Tem É uma Tem. região com também. muita água, assim. Tem muita água. Nossa, ali não Esquilos. Você chega esquilos por lá? chega eu acho de lindo. todos os animais. Beija-flor, né? Sim, Flor. os pássaros, As tucanos. participantes falam, nossa, eu não sabia que o beija-flor fazia esse barulho com as asas, assim, as É pelo pessoas... silêncio você consegue notar, né? Sim, É e verdade. você vai E ele pegando faz- essas. Ele bate rápido aquela asa dele, né? É Igual um um helicóptero, barulhão, assim. é um barulhão que faz, né? E É. aqui você não vê, né? Verdade. Então tem muita natureza, muitos bastante animais, natureza. macacos aparecem direto ali na floresta, na parte de trás, os bugios, né? Sim, tem de tudo, né? E tem as cobrinhas também, tem as Tem, aranhas também. tem. Mas elas ficam no canto delas porque tem Ela bastante não natureza. mexe, Não. ela não mexe com a gente. É uma besteira, assim. Eu acho que é muito mais a reação delas de se defender, Com né, certeza. dos nossos ataques do que qualquer outra coisa. Com certeza. Elas têm muito mais medo da gente do que a gente delas, essa é a verdade. Exato. É muito interessante. Ah, gente, muito bom. Eduardo, chama os patrocinadores. Pode beber uma água. Falar um pouquinho sobre a Empire, a nossa assistência de marketing. Então, se você está precisando de algum serviço de marketing, vamos dar uma cara nova pro seu Instagram, vamos fazer patrocinados, faz muita diferença. Acesse o QR Code, entre em contato com a gente. E a Somos, que é quem nos fala, o Atma Voz. Nas segundas tem o Franklin, na sexta tem o Atma Voz. E você acessa esse QR Code, acessa as nossas plataformas, pode seguir e aproveite para acompanhar tudo por lá. Gratidão. Gente, muita gratidão. Nossa, eu tô muito empolgado com vocês. E o yoga, vocês decidiram fazer o yoga no Retiro de Silêncio, né? Foi ele que chegou para vocês ali. E quando foi que vocês foram assim, não, vamos fazer em tal lugar? Vocês fizeram junto formação ou só você que fez, Pedro? Não, nós fizemos Vocês juntos. fizeram juntos. Nós fizemos juntos. Ah, então são 2 professores. Dois professores. Somos 2 professores. E a gente começou o yoga para
prática própria mesmo. Não foi com essa intenção de trabalhar profissionalmente, né? Então, a gente recebia as pessoas ali como hóspedes mesmo e para fazer imersões na natureza, trilhas, enfim. E aí, depois que nós fizemos a formação, o yoga, como o Pietro estava dizendo, tomou nossa vida, né? Falou, não, a gente precisa colocar isso para as outras pessoas também. E aí foi chegando o yoga, a Ayurveda, eu fiz a formação em Ayurveda, e aí a gente transformou essas vivências para porque elas são hoje, né? Os retiros. Trazendo yoga, a alimentação. Já tinha alimentação, já tinha o contato com a natureza, mas não tinha toda essa parte da tradição, né? Então chegou depois. Sim, veio muito forte, né? A tradição, os Vedas, né? Toda essa parte. E a gente não parou de estudar, sabe? A gente sempre foi trocando de professores, trocando de mestres, entendendo um pouco mais de toda essa cultura. Na verdade, que é a cultura védica é muito antiga, né? E grande, né? Enorme. Assim, enorme. eu costumo brincar porque eu fiz a formação em 21, mais ou menos naquela época aí da pandemia mesmo. A pandemia pegou meu curso meio que no meio, assim. E o barato é que eu fiz também com essa ideia de entender, de me conhecer, de saber um pouco mais sobre mim, um conhecimento interno mesmo, não para ser professor. Não tinha essa ideia de ser professor, não. E daí eu comecei a fazer, praticar, você vai gostando e tal. E alguns amigos falaram, nossa, mas você, né, ensina bem, faz bem, por que você não ensina? Por que você não seja professor? E a minha professora mesmo, que eu praticava com ela, falava, nossa, menino, você é ótimo, você vai dar aula. Só que eu sempre tive essa questão, assim, como o conhecimento do yoga é um conhecimento tão rico, tão grande, eu nunca me sentia... Eu estudava e nunca achava que eu sabia o suficiente, sabe? Eu tinha sempre essa sede por mais conhecimento, sabe? Não vou ler esse livro, não vou fazer esse curso, fazer esse retiro. E eu entendi, depois de um tempo eu entendi que eu já entendi isso comigo. Não, ainda você vai morrer e tá tudo certo e vai ter muito conhecimento que você não conseguiu acessar, porque a sua vida né? 60 anos de 2.000 anos de conhecimento. É pouco demais. E eu acho que esse é um processo que todo mundo passa. Todo mundo que entra no yoga passa. De se sentir assim muito iniciante, falar, nossa, eu não sei de nada. Estuda, até que chega uma hora que vira a chave e diz, não, eu preciso passar isso para os outros. E eu nunca vou saber nada. Eu vou continuar sem saber nada. Eu vou estudar minha vida inteira, tanto yoga quanto Ayurveda. Mas isso tem que ser passado adiante. Né? Eu acho que tem pessoas que sabem menos que a gente, então... Exato, é aí que chega. E é engraçado porque começa a vir os relatos, né? Das pessoas que estiveram lá, das pessoas que fizeram as aulas. E isso aconteceu muito comigo, tipo, das pessoas começarem a falar, nossa, eu consegui dormir melhor depois da sua aula. Eu sempre tomava um remédio X para dormir. Quando eu faço yoga, eu não preciso tomar, eu consigo dormir. E esse tipo de coisa acaba movendo a gente, sabe? Que você fala, poxa, que legal, isso realmente faz sentido para as pessoas, não é só para mim, sabe? Porque pra gente, a gente já sabe que funcionou, mas às vezes eu acho que a gente tem essa dúvida, será que é um acesso de loucura, né, meu apenas, nesse mundo? Mas não, sabe? Funciona para outras pessoas também. É uma ciência muito bonita, né? Que é bem isso que você falou. Será que eu, né, tô muito louco, né? E não é muito profundo, porque são conceitos muito diferentes, né? Você não é sua mente, não é seu corpo, tem que ser o observador. No começo você fala, bom, tá todo mundo pirado aqui, mas vamos ver o que é. Mas aí depois você compreende. E quando começa a virar essa chave e compreender, você fala, eu preciso passar, né? Da melhor forma possível. Tem muitas participantes, eu falo no feminino porque a maioria é mulher, né? Elas são mais evoluídas que nós, elas têm... elas geram vida, elas têm uma sensibilidade maior, elas são melhores e é isso. Muitas delas falam assim, nossa, eu achei que eu sabia respirar. Que é tão simples e eu não sabia respirar. E agradecem a gente por... Eu acho que é a primeira vez que eu tô respirando na minha vida, consciente, percebendo. E isso muda padrões mentais. Muda tudo, sabe? Muitas vezes... E aí, Eduardo, respondendo a sua pergunta sobre as pessoas que fazem yoga, falar mais calmamente, mais pausadamente,
Tá aí, a respiração. Talvez seja um caminho para sua resposta enigmática. Faz toda a diferença. Faz muita toda. diferença. Muitas vezes as pessoas que chegam para aula ainda com muita ansiedade, né? Naquela agitação ali, afoito, e falando, começa a fazer o exercício de respiração e vai desenvolvendo, e no final você vê a pessoa mais tranquila. Depois de 1, 2, 3 semanas, você vai vendo como aquilo fez diferença na vida da pessoa. E é isso, é o simples fato de respirar. O simples fato de respirar. Quando as pessoas chegam nos retiros, a nossa primeira roda ali é de boas-vindas, né? As apresentações. A primeira coisa que a gente faz é o centramento. É fechar os olhos, respirar. Alguns pranayamas, uma meditação. E ali já muda. A gente já vê o rosto das pessoas mudarem. Para aí a gente se apresentar, não chegar naquela né, loucura da cidade, ali todo mundo meio ansioso e já começar a se apresentar. Não, as pessoas nivela, né? A Total. respiração você vai nivelar, vai todo mundo entrar no campo. Total. Tá todo mundo respirando muito curto aqui em cima ainda. A maioria das pessoas nem tá percebendo, tá prendendo o ar e não tá percebendo. Verdade. Entendeu? Então, às vezes tem uma enxaqueca que é recorrente e é só por uma respiração errada, uma respiração pela boca, uma respiração curta, uma respiração não consciente, né? Eu dou aula em academias, né? E muitas vezes as meninas mesmo, que são a maioria, como você falou, elas são mais evoluídas, e são mesmo, elas chegam para fazer o yoga de roupa de ginástica, né? Que é uma roupa mais apertadinha e tal. E elas ficam tão sufocando a respiração para ficar, né, com o abdômen lá para dentro. E fica... Eu falo, gente, pode soltar o abdômen, deixa a barriga estufar, deixa o peito estufar, deixa estufar. Ninguém tá julgando ninguém aqui. Aqui é um ambiente seguro para vocês. Que lindo isso, né? E faz a diferença mesmo. É você respirar com o corpo, né? Não é só aqui. Faz total diferença. E a mulher tá sempre tão tensa, né? Tem os padrões, então tem que estar bonita, tem que estar magra, tem que estar... Então isso é muito importante no yoga, né? Libera um pouquinho, porque a vida fica mais fácil, né? Sim. O pessoal chegou no retiro. Você fez o exercício de respiração. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa trajetória. Depois disso, o que eles vão fazer? Legal. Conta um pouquinho pra gente, que tem uma galera querendo ir. Legal. Essa primeira dinâmica, né, ela dura por volta de umas 2h30, 3 horas, porque tem todo esse... Começa centralizando, respirando, né, os pranayamas, meditação, e aí depois a gente conversa muito. E ali a gente já faz esse ambiente de muita entrega, né? As pessoas se entregam mesmo. Eu não sei se o centramento, se são os pranayamas, mas a pessoa, ela abre a vida dela ali. Ela conta por que ela tá ali, o que ela tá buscando, as expectativas. Se sente num lugar seguro, se sente num lugar seguro. Muito bom. É muito lindo, assim, sabe? São histórias muito emocionantes. E aí a gente passa todas as indicações, como é que é o retiro, a obrigatoriedade do silêncio, né? Não poder mexer no celular, porque a gente quer que tudo isso fique lá fora. Que a mulher chegue ali, e o homem também, são em menor quantidade, mas também tem, né? Sim. E esqueçam tudo lá fora. O trabalho, os problemas, a família. É para cuidar de você mesmo. É para estar ali e olhar para o teu interior. Então... depois dessa prática vem o jantar e aí o pessoal continua em silêncio. No outro dia pela manhã, bem cedinho, a gente inicia as práticas já, né? Posturais. Isso no sábado, né? Isso no sábado. Que são os asanas, né? Com meditação também, café da manhã e aí segue. São várias dinâmicas ao longo do dia diferentes, né? As trilhas que a gente faz... no meio da mata. Que é até uma forma de meditação também, né? Sim. Eu lembro que no meu curso de formação a gente tinha muito isso, de meditar e andar, tocar, sentir a grama, sentir a areia, né? Assim. É exatamente isso. É uma meditação ativa. Isso. Você reparando a natureza. A gente diz sempre, olha as cores, os formatos, né? Sente os aromas, escuta os sons, que a pessoa não presta atenção, né? Geralmente. Verdade. E normalmente a pessoa sai caminhando e papeando. E nem viu o que acontece, né? Exato. Agora você fecha os sentidos, você não fala, E dependendo do grupo também a gente corta outros sentidos também, fecha, põe venda, então tudo depende, a gente vê qual é a dinâmica, como tá o grupo, como tá respondendo, né? A gente faz algumas dinâmicas assim até mais intensas ou a gente vai trabalhando isso daí,
para a pessoa realmente sentir uma mudança, né? Sentir transformação. E a gente sente um pouco a energia da pessoa, né? Sente. É uma coisa assim, é surreal mesmo. E você sente que a pessoa tá precisando né? Toca na gente mesmo. Os retiros nunca são iguais. E tem vezes, a gente parou com essa história de dar o cronograma, né? Porque tem vezes que exatamente isso que você está falando acontece. A gente sente, não sei de onde vem, que a gente tem que fazer tal meditação. E aí a gente coloca a meditação ali naquele momento. E no final, geralmente alguém diz, nossa, aquela meditação mudou, foi o que eu precisava. Então é uma conexão que a gente não sabe explicar, sabe? Da onde vem. Mas acontece. Isso do cronograma é bem interessante, é engraçado falar, porque muitas pessoas ligam para nós e como é que é? Eu quero saber, quero ver o cronograma. Aquela ansiedade, né? E a sensação de controle, né? Eu quero saber o que vai ter. A gente fala, não, a gente não dá cronograma, não. Né? Então é você vir aberta, coração aberto, mente aberta, que vai ser o melhor retiro para você. Porque antes, quando a gente dava, a gente fazia com o maior carinho e deixava o cronograma. Tinham pessoas que andavam com o cronograma no bolso e olhavam, agora vai ser. E se sente, de certa maneira, controlando alguma coisa, né? E não está controlando nada igual. A gente falou, não, vamos também tirar para ver o que acontece. E muitas vezes a pessoa deixa de aproveitar aquele momento, aquela dinâmica, porque ela tá esperando aquela dinâmica que vai acontecer aquela hora e num tal lugar. Exatamente. Não faz sentido algum, você tá ali para aproveitar cada momento. Exatamente. E a gente sentiu os participantes muito mais relaxados depois que tivemos o cronograma. Então foi uma das coisas também que, né, fez muito sentido. E a pessoa se assusta a princípio, mas depois ela vai confiando na gente completamente, né? Isso a gente consegue, né? A confiança das pessoas, né? Isso é muito importante para nós. Então, chegam pessoas que a gente acredita que tem que estar lá. Esse é uma coisa que a gente sempre, né, manteve de, não, calma. Às vezes o retiro não fechou ainda, mas a gente sabe que as pessoas que estiverem lá é porque tem que estar, né? Juntas naquele momento. Então, é muito bonito. E a gente trabalha com retiros de silêncio há quase 3 anos já. Nossa, um tempo bom. Já fizemos mais de 70 retiros. Experiência, uma bagagem bem significativa. E, lógico, o online é muito interessante, mas o pessoal é muita experiência. Então, a gente já passou por algumas, né? E foi aprendendo com o ser humano ali, de vendo o que funciona, vendo o que é melhor, vendo quais são as reações, porque você consegue sentir energia na hora ali. Faz isso e sente isso daí, modifica e faz. Hoje a gente tem meio que um método, assim, por assim dizer, criado com coisas que deram muito certo, que com 99% das pessoas dá certo. Então é isso que a gente traz. Lógico que sempre a gente está aberto, que a gente descobre, a gente acredita tá sempre em evolução, com né? certeza. Tá sempre em evolução. E acreditando na impermanência do universo. Tudo é impermanente, né? Então vamos trabalhar, a gente tem, mas é isso aí. É o que vier, a gente tá aberto. E sempre vem surpresas, né? Sempre tem surpresa, sempre tem alguém que reage diferente com alguma prática muito intensa. A gente aprende muito nos aprende retiros demais. também, né? Demais, assim. Cada vivência, cada pessoa que passa tem alguma coisa para ensinar pra gente. É incrível. Sim. E é engraçado porque a meditação, ela mexe muito com as pessoas, né? Elas reagem muito diferentes, né? Em cada meditação. É algo que eu consigo viver dando aula, sabe? A minha meditação dentro de uma aula de yoga numa academia é 10 minutos, sabe? Às vezes até menos. E você consegue ver essa reação, sabe? Das pessoas. Daquela música que você colocou era pra mim, sabe? Eu senti, sabe? Aquela palavra que você falou e tal. É algo que transforma, né? E é tão pouquinho que já faz a diferença, né? Então imagina seguir isso, né? Trazer isso pra tua vida. Continuar as práticas em casa, né? A gente sempre diz para as pessoas, continuem em casa. A gente garante, olha, faz por um mês. Se não der certo, manda uma mensagem mal educada. Porque tu sempre diz. Eu sempre falo. Manda uma mensagem mal educada depois de um mês e diz, olha, não deu certo isso aí que você propôs, né? Mas sempre dá, não tem como. A meditação é incrível.
E muda a vida da gente mesmo. Sim. E vocês lá, no dia a dia de vocês, dentro do sítio, vocês têm essa prática? Vocês praticam junto yoga? Vocês praticam separados? Como é que é? Geralmente vocês praticam de manhã, vocês praticam de noite, vocês praticam uma tarde? Conta um pouquinho da rotina de vocês lá. Legal. Bom, a gente acorda bem cedo, né? Acorda antes do sol, né? E... Agora nem tá tão cedo assim, porque o sol tá nascendo 6h15, mais ou agora menos. Agora tá bom. Fala, já tô cansado quando ele tá. É verdade. Já tá saindo de casa, né? Mas enfim, a gente acorda e a gente faz uma prática intensa também de exercício, né? Não é só yoga, porque a gente já tá mais velho, né? A gente já tem um pouquinho mais de idade, então só o yoga é pouco, né? Então a gente tem que fazer uma prática um pouco mais intensa, né? Então... Você faz tipo uma atividade funcional, assim? Isso. Aham. Calistenia, legal. né? Pra Calistenia, fortalecer. Calistenia, legal. funcional. A gente legal. faz junto sempre. Ah, que legal. Acorda, faz juntos, intercalando essa calistenia com o yoga, né? Que tem tudo a ver, um monte de movimentos parecidos. E faz, né? Um só é um pouco mais intenso É. e o yoga é um movimento um pouco mais linear Isso, e fluido. com bastante retenção, né? Uma prática um pouco mais, não tão flow como foi trazido hoje em dia, mas uma prática mais baseada no yoga mais antigo, né? Como ele era antes, que era de retenção. Eram poucas posturas em uma hora e pouco, mas sustentação. Você sustenta, força. é bastante força, concentração, É um rata, né? respiração. É um rato. É um rato, onde você esquenta, você vai transpirar. Total. A perna treme. Exatamente. Fazendo sempre o possível, uma coisa que é muito importante, a gente fala muito nos retiros, para deixar o celular de lado, né? Ele só entra na vida depois do café da manhã, quando a gente está começando a trabalhar, então tem todo esse processo antes, a meditação, o exercício, né? E deixar o celular de lado, né? Deixa em modo avião, assim, que ele fica... Eu preciso disso, tá? Não, é necessário. É necessário. E depois a gente faz tudo, como ela falou, daí vai fazer o café juntos, faz um café, toma um café e daí depois cada um vai pro seu, bate um papo ali, né? Conversa um pouco pelo dia, sobre o dia. Essa hora do café da manhã é muito importante pra gente, né? É uma hora que vocês têm juntos e Isso. tal. Alinhar o que vocês vão fazer, Exato. o que tem. E muito tranquilos, assim, sabe? Sem pressa, comendo bem, né? Se fortalecendo para seguir o dia. Aí respira um pouco, tranquiliza um pouco e cada um vai fazer as suas atividades, às vezes atividades fora, às vezes atividade, enfim, computador, que também essa parte a gente faz. Os atendimentos, né? Eu trabalho com o Ayurveda, né? Faço as mentorias e o Pietro também faz atendimento relacionado à hipnose, a yoga. Você faz online? Ou Faço online. Faz presencial? Não, eu faço online. Eu faço legal. atendimento de terapia com yoga, né? Uhum. Na base do Krishnamacharya, né? Acreditando como cada pessoa, como um ser humano único, né? E também trazendo estudos de PNL, hipnose, neurociência. Então, É uma evolução mesmo, né? Então, na verdade, é juntar o yoga, aquela base, com coisas modernas, né? Assim, estudos modernos, né? Que tá muito relacionado, né? Exatamente. Na verdade, eles bebem de uma fonte ali que... Eu tava conversando com ele hoje sobre isso, com o meu amigo Franklin, que a gente conversa muito. E eu tava falando justamente sobre isso com ele, de tanta coisa moderna que a gente tem, falando sobre evolução, coaching, né? Sobre toda essa parte. E quanto que isso já vinha sendo falado, mas é de outra forma, mas a ideia é a mesma no fim das contas. Mas é bonito porque a sociedade mudou. Sim. Às vezes a gente traz um conhecimento muito bonito, uma tradição muito bonita, mas ela não é entendida, porque ela era feita em versos, ela era feita em comparações, ela era feita com, enfim, uma linguagem que a gente é difícil entender hoje em dia. Então vem profissionais, excelentes profissionais, Gabor Maté, Deb Dana, Joe Dispenza, e bom, vai embora, tem um monte de gente aí trazendo muita informação que você consegue pegar o de trás, e falar, bom, é isso. E ver as pessoas se transformando com encontros, porque não é um encontro que eu faço de só conversa.
ou só escuta, né? Porque Uhum. muitas vezes é só escuta. Não, é trazendo conhecimentos do yoga, né? Falando desde coisas mais básicas, né? Enfim, para quem trabalha com yoga, para quem conhece yoga, né? Kleshas, né? Explicando um pouco que não é normal, né? Para a sociedade hoje em dia falar de coisas assim, né? Sim, Falar da pouquíssimo morte, falado. realmente, né? É, A morte é, nossa, né? é um tabu. É um tabu, então a E gente... também trazer esse embasamento científico, né? Exato. Porque as pessoas conseguem entender de uma maneira mais fácil, né? Sim. E tem esse embasamento também. É a mesma coisa que o Ayurveda. A gente traz a nutrição justamente para a pessoa entender as coisas que já são comprovadas cientificamente, que Exatamente. estão sendo comprovadas agora, que já estavam lá atrás Há muito tempo, nos né? clássicos há muito tempo. Eu trouxe uma professora aqui e ela falava muito isso, tipo, a ciência hoje está dando embasamento de muita coisa que a gente já sabia que dava certo. Mas é muito bom que a ciência deu esse embasamento, sabe? Com certeza. Valida algo que realmente a gente sabe que funciona, que dá certo, Total. né? Você fala antes da pessoa sentir, você fala, olha, já deu certo a ciência, ó. Aqui, estudos, PubMed, mostra um monte de coisa, a pessoa fala, olha, fica... É mais possível que a pessoa se Se entregue, abre para se isso, né? entregue à Exatamente. ciência do que uma tradição que, de certa maneira, parece uma religião. E É, não tem nada com religião, E na fica muito verdade. místico também, né? As pessoas sim, colocam nesse lado muito místico. sim, Tem sua misticidade, sim, sim. mas não é só isso, né? O Ayurveda, por exemplo, é uma medicina mesmo tradicional. A gente não pode falar que é uma medicina alternativa, porque não é. É uma medicina tradicional, né? É um sistema Em todo. hospitais, né? Exatamente, não é uma pseudociência, não pode ser considerado, porque não tenta se passar por ciência. Tem a sua ciência própria, né? Foi formado ali, tinha a sua maneira de funcionar independente, né? Então a gente não está comparando uma coisa com a outra, é um sistema médico tradicional. Sim. E o trabalho da Tainá é tão bonito, porque, na verdade, ela traz a compaixão, sabe? De dar a mão para essas mentoradas, para essas pacientes, para essas pessoas. Eu tenho que falar, eu sempre falo, porque eu sou o fã número 1, levanto plaquinha, eu falo, olha, Isso que é lindo. é bonito demais, sabe, Wendel? Porque hoje em dia tem muito prescritor de remédio, né? Na Sim, verdade, você vai lá e fala, eu tô com uma dor aqui, eu tô... Ah, não, então toma isso. Ele nem te encostou, né? Ele foi pelo que você falou e a Tainá, ela vai, se aprofunda no que a pessoa tem e passa um acompanhamento alimentar, enfim, de tudo, né? Hábitos, vamos ver como que tá o seu cocô, que também é outra coisa que ninguém fala, né? Nossa, né? Fezes, meu Deus, mas é ali que tá a sua saúde, né? eu tenho o hábito de olhar, Tem que olhar, confesso. sabe? As pessoas têm vergonha, né, de falar e tudo. Eu digo porque ela me ensinou muito, sabe? E é realmente um sistema estranho, porque fala de óleo e como que você passa óleo no nariz, na orelha e faz isso e o raspar a língua às vezes a pessoa pode achar estranho e daí Sim. você vê todo um processo, mas faz. Se você fizer e não se sentir bem, volta. Vem falar mal, não tem como, mas o problema é você se entregar realmente a uma coisa completamente esquisita. É esquisito, não comenta. É diferente, né? Eu talvez não seja esquisito, mas seja fora do convencional, fora do que Completamente. foi ensinado. Mas será o que foi te ensinado é o certo? Exato. Exatamente. Exatamente. Talvez não, tá? Ô, gente, gratidão. Eu quero que, antes da gente encerrar, fale um pouquinho aqui para a câmera, para o pessoal de casa que quer participar do Retiro de Silêncio. Quando que vai ser? Quando que é o próximo? As redes sociais de vocês. É hora do merchan, né? Maravilha. Vamos aproveitar. Então, nosso próximo retiro vai ser agora do dia 20 ao dia 22 de junho. Não vai ser no Sítio Mauna, mas vai ser numa pousada incrível ali em Marechal Floriano, que chama Pousada Tomás. Vai ser um final de semana cheio de práticas dinâmicas, alimentação saudável. Fala um pouquinho. E também a gente pegou o solstício de inverno, né? Que é um momento de muita energia. Então, é uma energia de mudança. Se você quer mudar, quer trazer uma mudança real para a tua vida, mas não está sabendo como começar, vem com a gente. Que seja nesse retiro, que seja em outro retiro. A gente acredita muito no trabalho e acredita que pode te ajudar, né? Com muito coração, muito amor e muita disposição. E ali o nosso Instagram é Sítio Mauna, é Sítio_Mauna. E é isso. A gente espera vocês. Isso aí.
Ô, gente, vai estar no episódio aí marcado a rede social deles e também nas nossas redes sociais. A gente vai estar sempre marcando para todos os cortes que a gente distribuir, né? Do nosso Ótima Voz. Eu tô até sem voz. Ô, gente, que papo gostoso. Olha, gratidão pelo sim de vocês, por eles estarem disponíveis aqui para conversar um pouquinho com a gente, trazer um pouquinho de conhecimento, de tanto conhecimento que vocês têm. Nossa, gratidão imensa. Maravilha, foi muito bom estar com você. Muito gostoso o papo mesmo. Gratidão, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.